Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão aqui pela primeira vez? Primeira vez, levante a sua mão, faz assim, isso. Primeira vez. Aleluia. Gente, quanta gente bonita, né? Olha, glória a Deus. Tem até uns platinados ali. Eita, nevou por ali, aleluia. Onde vocês estavam, gente, que vocês nunca vieram aqui antes? Vocês não ficaram sabendo o que Deus está fazendo aqui? Ah não, ficaram, porque vocês estão aqui. Aleluia. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Dê um sorriso para esse irmão que está do seu lado. Diga para ele, você é uma benção. Que bom que você veio hoje. Diga para ele, porque as suas desculpas vão acabar hoje. Ou você vai, ou você vai. Não dá mais para voltar para trás. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 12. Como é bom ser filho de Deus, gente. Como é bom ser livre, né? Diz assim. O subtítulo dessa palavra na minha Bíblia está assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus, nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu já estava meio preocupado porque quase que eu só subo para fazer o apelo, porque o Eric ministrou quase toda a palavra que o Senhor me entregou para essa noite. Mas isso se chama alinhamento pleno. Como é bom quando nós estamos em um ambiente que é o Espírito Santo que governa, e ele fala a mesma coisa do começo ao fim. Deus não muda de ideia. Deus não é Deus de cochear em dois pensamentos. Deus não é Deus que é um Deus indeciso. Aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer nos revelar, certamente Ele usará, desde o voluntário, desde os obreiros, desde a mídia, desde a dança, do louvor, da adoração, de quem sobe aqui para ministrar oferta. Até quando você for embora, Deus ainda vai continuar falando com você. Posso falar uma coisa? Você vai acordar amanhã e Deus ainda vai querer continuar falando com você. Nós só precisamos entender isso. Tudo fala. Deus fala. Aleluia. Queridos, hoje eu tive uma experiência e já há alguns dias eu estou procurando entender porque nós estamos vivendo o que estamos vivendo nesses dias. Eu falo como família, a minha família, como pessoa, estamos aí num processo de reforma, e toda vez que eu faço uma reforma, ou toda vez que eu entro em uma reforma, eu lembro do ano da reforma, que nós aprendemos muito em 2016 com o tema do ano da reforma. Entendemos que para, de fato, vivermos uma reforma vai ter alguns desconfortos, e estamos passando por alguns desconfortos. Pastor, me explica melhor, que desconforto é esse? Eu tive que deixar minha casa, eu tive que deixar o meu lugar de comodidade, o meu lugar de descanso e de celebração, porque estão quebrando tudo lá, porque o Daniel está vindo, né? Então a gente precisa ampliar algumas coisas, precisamos ampliar para essa porção dobrada que o Senhor está trazendo. E nós fomos parar lá na casa da minha sogra, gente. Coisa boa é sogra, né? Eu estou que nem Pedro, eu amo minha sogra, porque Pedro amava tanto a sogra que levou Jesus para curar ela. Eu estou nessa. E fui parar na casa da minha sogra, agora nós estamos morando dentro de um quarto. Aleluia. Eu, a Andressa, as duas meninas e o Daniel. E o Daniel já está dando trabalho, gente.
quer espaço. Às vezes eu tenho que até sair da cama, né? Não dá espaço. E em tudo isso eu sei que Deus ele está falando. Para algumas pessoas é só alguma coisa comum, para algumas pessoas é só mais uma situação da vida. Mas como eu disse, para aquele que tem um entendimento do reino do Espírito e crê nas coisas espirituais, entende que tudo na nossa vida há um propósito. E ao entrar no quarto no primeiro dia, eu me lembrei que em 2008 esse foi o meu quarto. Esse foi o lugar onde eu tive mais intimidade com Deus, porque foi nesse ano que Deus me resgatou, que Deus me transformou. Nessa casa que nós estamos hoje, é uma casa que a minha família havia alugado nessa época, da avó da Andressa, para nós morarmos no Nova York. E eu me lembrei de quantas experiências nós tivemos ali. E nesse mesmo lugar, eu me lembrei que Deus entregou uma palavra, que entregaria aquele bairro para nós. E eu subi naquela laje orando. Deus falou: olha todo esse bairro, eu estou entregando o bairro do Vila Nova York nas mãos da minha igreja. E durante 2 anos eu falei com o meu antigo pastor: tem um salão no Nova York, vamos para o Nova York, vamos começar um trabalho lá. Nós já estávamos começando com a célula. Cara, nós tínhamos 2 células. A célula do pastor Jacos, que acontecia de quarta-feira, e a minha célula, que acontecia de sexta-feira. Gente, um poderoso avivamento começou a acontecer naquelas células. Tinha gente na escada, tinha gente em tudo que é lugar. Esses dias eu estava na sala e nós estávamos lembrando disso. As pessoas passavam pela porta, elas já caíam endemoniadas. Vinha gente católica, gente espírita. As irmãs católicas levavam bacias de coxinha. Elas pensavam que eu era o padre delas, até beijava a minha mão. Um poderoso avivamento acontecendo, todo mundo junto recebendo a palavra de Deus, cura, milagres, Deus fazendo coisas poderosas. Deus me levou para esse lugar para me relembrar como tudo começou. E eu falando para o meu pastor: vamos lá. E eu não estava entendendo, porque ele falou: não é aqui, é em outro lugar. E hoje de manhã eu subi para orar um pouco, como de costume. Agora meu lugar voltou a ser a laje. E eu subi para lá e Deus falou: que bom que você chegou. Eu tenho algumas coisas para te mostrar. Lembra que foi aqui que eu falei com você? Agora olha para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi a casa aonde começou a IAP, no Vila Nova York. Você lembra que o que eu te falei, eu fui fiel para cumprir, mesmo que você não entendeu, porque não era para aquele tempo. Demorou 2 anos para vocês começarem na garagem. E olha o que eu estou fazendo. Eu estou cumprindo todas as minhas promessas. Eu comecei a entender que Deus falou ali, Deus começou ali, só que dali Deus começou a fazer algo poderoso. Porque hoje nós estamos aqui, está tendo culto em Itaquera, está tendo culto no Palanque, está tendo culto no Cajamar, está tendo culto no país do Panamá. A África foi tocada, Estados Unidos está começando. Eu não sei se você consegue entender, mas valorize aquilo que Deus fala com você. Porque talvez você não tenha esse entendimento, mas o que Deus fala com você é uma promessa. É Deus te prometendo, é Deus falando: eu vou fazer em você e vou fazer através de você. Deus me levou a esse lugar e Deus me fez entender algumas coisas, que existe uma rota para viver as promessas de Deus. Eu comecei de manhã e fui sair de lá 2 horas da tarde. E Deus me ministrando e eu entendendo, e comecei a anotar essa palavra. E nós vemos que há uma rota para viver o cumprimento das promessas de Deus. Há um caminho, há uma rota a ser percorrida. A primeira coisa que Deus fala para Abrão: sai da casa da tua parentela, sai do meio da tua parentela. Primeira coisa que nós precisamos entender: as promessas de Deus não estão vinculadas com aquilo que a tua família pode fazer por você. Deus te fez uma promessa e você está esperando alguém da tua casa te ajudar a viver essa promessa. Não, a rota da promessa não tem nada a ver com a ajuda da família. A primeira coisa que você precisa entender: para de contar com a família. Se Deus te fez uma promessa, não vai ser a tua família que vai te levar a viver essa promessa. Eu comecei a entender que quando Deus fala para Abraão: sai daí, Deus está falando: ei, bem-vindo à rota da promessa. Abraão, você vai precisar sair do lugar que você tem dependência das pessoas. A rota do cumprimento da promessa é uma rota de independência. Independência do que, pastor? Independência do que nós estamos vendo.
Você quer viver a promessa? Então você não vai poder depender daquilo que você está vendo. Deus fala para Abraão: você vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não estava vendo ainda. Deus está dizendo para ele: você vai sair da dependência daquilo que os teus olhos estão enxergando. Sair da independência daquilo que ele estava vendo. Sair ter independência daquilo que estava trazendo segurança a ele. É sair da dependência da opinião das pessoas, dos achômetros da família. Você não vai ser mais dependente do que você está vendo. Você não vai ser mais dependente do que os teus pais conquistaram para você. Você não vai ser mais dependente do lugar de segurança, de comodidade. Abraão, você não vai ser mais dependente da opinião das pessoas, da opinião da tua família. Posso te falar uma coisa? O primeiro nível de se livrar da opinião das pessoas é aprender a se livrar da opinião da parentela. Meu Deus do céu, não vai virar seminário de família hoje aqui não, né? Não, hoje está mais tranquilo. Vamos voltar para a promessa. Mas já percebeu que muita gente não vive muitas coisas porque os pais falam que não é para viver? Porque a mãe fala que não é para viver? Porque o tio, a tia, o vô, a avó fala que não é para viver? E talvez eles nem experimentaram isso, eles nem entraram nesse novo tempo. Mas falam: não, se você já viu aquela pessoa que tem um chamado, uma vocação para o empreendedorismo, está dentro dele, nasceu para isso, é o chamado dele, vai ser o mantenedor da obra, vai manter as missões, vai manter pessoas, e queima dentro dele, não consegue, ele está trabalhando para alguém, e ele fala: não dá, eu preciso empreender, eu preciso avançar, e aquilo está dentro dele, e aí o pai fala: não, você não pode, você tem que trabalhar registrado, e ele não deixa o emprego da carteira registrada, ele morre por dentro, para não entristecer a opinião do pai, para não desapontar o pai. Aleluia. Nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã. Agora eu vou falar para você. Se você casou, se você constituiu a tua família, você precisa buscar a direção de Deus para aquilo que Deus tem para você, para a tua casa, para o teu casamento. Teu pai e a tua mãe não podem se meter no teu casamento. Ei! Sogra não pode se meter no casamento. Sogro não pode se meter no casamento. Vó não pode se meter no casamento. Tio, tia não pode se meter no casamento. Nós precisamos entender isso. Casamento também é uma promessa de Deus. Casamento também é propósito de Deus. Então quer ter um casamento bem sucedido? Sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. Sabe por quê? Porque você vai viver a melhor versão dos teus pais. Você vai viver a versão atualizada deles. Talvez o casamento deles não foi tão bom, não foi tão maravilhoso, mas o seu vai ser extraordinário. O seu vai ser um modelo para eles. O seu vai gerar esperança para eles. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Deus fala para Abraão: sai da dependência daquilo que você está vendo, do lugar de segurança e da opinião das pessoas. Quando você aprende a se livrar da opinião da parentela, você consegue se livrar da opinião de qualquer um. Diga assim para o seu irmão: quer viver as promessas? Se livre da opinião das pessoas. Aleluia. Precisamos entender que promessa é só para aqueles que aprenderam a depender totalmente do Senhor. Viver cumprimento de promessa é para aqueles que aprenderam a caminhar na rota de dependência do Senhor. Deus me prometeu. Você está vendo? Não estou vendo, mas se Ele prometeu, eu vou viver. Deus me prometeu. Mas e aí, a tua família está ajudando? Não está ajudando, mas se Deus me prometeu, eu vou viver.
Nós precisamos entender isso. Deus me prometeu, Deus te prometeu. O que você tem? Eu tenho a fé e uma palavra. Então é tudo que eu preciso. O problema é que muitas pessoas querem viver as promessas ainda na dependência de muitas coisas. E Deus não vai cumprir essas promessas até que aprendamos a nos desvincular, a nos tornarmos independentes de tudo isso. Esse foi o primeiro teste para Abraão. E olha o que o Senhor fala para Abraão, Gênesis 17. Quantos estão entrando nessa rota já hoje? Aleluia. Aleluia. Pastor, qual é o meu manual de conduta, de regra, de vida? É a Bíblia. Por isso que eu estou dizendo, o que você precisa é ir para a palavra. Como eu vou me livrar da opinião das pessoas, da parentela, para a palavra? Eu prefiro obedecer a palavra e desagradar algumas pessoas, do que agradar algumas pessoas, desobedecer a palavra e desagradar a Deus. Nós precisamos entender isso. Mas nós estamos vivendo em uma geração politicamente correta, que você não pode falar certas coisas porque vai ofender as pessoas. Tudo agora tem um negócio de fobia. Esses dias eu vi a feiofobia. O irmão colocou lá, pastor, eu não estou conseguindo casar na igreja porque eu sou feio. Estou sofrendo com feiofobia. Gente, tudo hoje você não pode falar nada. Ah não, meu irmão, nós vamos falar sim. Porque Timóteo é advertido por Paulo, e Paulo está dizendo para ele: ei Timóteo, haverá um tempo que não suportarão ouvir a sã doutrina, levantarão para si falsos mestres, falsos doutores. Mas você, Timóteo, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Cumpre, ser sóbrio, não se embriaga com o politicamente correto, não se embriaga com medo de perder algumas pessoas, não se embriaga com a opinião das pessoas, não se embriaga com o que o mundo está te oferecendo. Você, sobretudo, seja sóbrio e pregue a minha palavra. Cumpra o teu papel de um evangelista. Eu estou crendo que Deus está levantando um exército forte, que acima de tudo vai pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Nós precisamos entender isso. É melhor deixar de agradar algumas pessoas e agradar a Deus. Talvez as suas decisões vão até ofender algumas pessoas. Quer ver você ofender alguém da tua casa? Não vou falar da tua casa, não vou falar da família, porque eu não creio que isso acontece no casamento. Se está acontecendo no casamento, para tudo, reveja os princípios, vai para a cruz, pede ajuda, vai para o Casados para Sempre, vai para o encontro de casais em outubro, vai ser lua de mel, power, vai haver restauração, multiplicação num final de semana só. Pastor, você já viu isso? Eu já vi gente chegando divorciado aqui, o cara foi para o encontro, aí ele volta uma testemunha viva, a ex-mulher vai para o encontro porque viu o testemunho dele. Aí ela volta do encontro, fala, vamos casar de novo. Casa de novo e faz mais um filho. Deus pode fazer isso em um final de semana. Eu não quero acreditar que isso acontece dentro da família, casamento, pai, mãe e filhos. Mas pode acontecer na parentela, com os cunhados. Oh, coisa boa é cunhado, né, gente? Cunhado é um negócio de louco. E agora eu estou na casa que os meus cunhados têm livre acesso. Comprei uma pizza, aquela nevoada é o nome da pizza. Banana, canela, chocolate branco. Mistério. Sobrou meia pizza. Saí de manhã, quando eu voltei.
Algum cunhado passou por lá. Cunhado é uma bênção, família é uma, parentela é uma bênção, gente. Por isso que Deus falou, sai do meio. Eu não sou anti-família, pelo contrário, cara. Eu acredito que toda família, toda parentela, todo mundo vai ter um casamento restaurado, uma família aliada. Cada um vai cuidar da sua vida, cada um vai cuidar da sua casa, cada um vai cuidar da sua família, cada um vai prosperar. Ninguém se meter na vida de ninguém. Eu amo isso, eu acredito nisso. Escute isso. Às vezes acontece. Quer ver acontecer? Começa a ganhar mais. Para de ganhar um salário mínimo, começa a ganhar 2. Começa a ganhar 3. Troca o carro 97 por um 2005, já vai causar uns problemas. Depois você troca o 2005 por um 2010, 2015. Troca de casa, sai do puxadinho que você construiu durante o período e vai para o seu apartamento próprio. Não precisa nem sair para o próprio, tenta alugar, vai alugar. Agora eu tenho condições de pagar um aluguel, estou tranquilo. Só de você ter essa mudança e não estar vivendo mais aquilo que as pessoas acreditam que você deveria viver, você já vai causar alguns problemas. Você já vai ofender algumas pessoas. Agora imagina se você decidir viver toda a palavra de Deus, livre da opinião de todo mundo. Posso te falar uma coisa? Você vai ser bem-aventurado. Deus fala para Abraão: ei, benditas serão todas as famílias da terra. Pastor, o que você está querendo dizer? Que o teu testemunho será ouvido até nas nações. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão poderoso que as nações vão ouvir falar do que o Senhor fez. Mas para isso é necessário aprender a andar na rota da dependência do Senhor. Nós precisamos entender isso. Todo mundo quer viver cumprimento da promessa, mas ninguém quer ser totalmente dependente de Deus. E eu já vi pessoas dizendo: eu não estou vivendo as promessas porque aquele irmão não me ajuda, porque o pastor não me dá uma oportunidade, porque o líder do louvor não me coloca para cantar, o meu ministério é levita, o meu ministério é adorador, ninguém me coloca para louvar. O teu ministério é adoração. Quantos cursos você já fez? Quanto tempo você se dedica para isso? Aí o meu ministério é tocar. Quanto tempo faz que você está estudando? Quantos cursos você fez? Qual foi o seu tipo de preparo para isso? Quanto tempo você tem se dedicado? Quanto tempo você tem adorado a Deus sem ninguém ver? Ninguém me dá uma oportunidade. Viver promessa não é estar em plataforma não, gente. Viver promessa não é isso. Viver promessa é se tornar uma carta lida por esse mundo aí fora. Vai olhar para mim, para a tua vida. O que ele está vivendo só pode ser promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Só pode ser a vontade de Deus se cumprindo na vida dele. Nós precisamos entender isso. Aleluia. Chacoalha esse mano do seu lado, diga para ele: hoje as desculpas acabam. Você entra na rota da promessa. Vamos lá. Gênesis 17:15 diz assim: Deus disse a Abraão: a Saraí, sua mulher, você não chamará mais de Saraí, porém Sara. Eu já expliquei isso. Deus fala: tira o Saraí, tira Saraí, coloca Sara, porque tira o I, porque o I é de incredulidade. Incrédulos não vivem promessa. Quem é o incrédulo, pastor? É aquele que está ouvindo a palavra, aquele que está vendo testemunho, aquele que está vendo a transformação das pessoas, aquele que está vendo Deus fazer, mas não crê de jeito nenhum. E de incrédulos, ou incredulidade, e de inferioridade. Não tem como Deus cumprir promessas poderosas que só Ele pode fazer na vida de alguém que carrega complexo de inferioridade. Precisamos entender isso. Pastor, isso é Bíblia? Claro que é Bíblia. Deus fala para Jeremias: Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já havia te escolhido e eu te dei as nações por profeta. O próprio Deus falando para Jeremias. Aí Jeremias, com complexo de inferioridade, diz: mas eu sou um menino. E Deus fala: acaba com esse complexo, meu filho.
Eu não estou perguntando o que você acha que você é, eu não estou perguntando qual tipo de complexo que você carrega. Eu quero que você creia naquilo que eu estou te dizendo. Eu quero que você creia na palavra que eu estou te entregando. Você vai diante dos governadores, diante dos reis, e eu colocarei as minhas palavras na tua boca. O complexo de inferioridade acabou. Deus chama Moisés, Moisés fala, mas eu sou de língua pesada. Ei, você vai dizer que o grande eu sou te chamou. Sou eu que vou estar contigo, Moisés. Moisés, mas eu... Imagina Deus olhando aquilo. Deus, por causa do complexo de inferioridade de Moisés, Deus falou para Moisés, tudo bem, Moisés, deixa para lá. Vamos tratar esse negócio. Você vai acabar com esse complexo. Não vai existir mais isso dentro de você. Porque eu já tenho preparado para você que você se tornará um grande libertador do meu povo. O I de inferioridade. O I de incredulidade. O que mais? Quais são os Is aí? Ignorância. O I da ignorância. Da irresponsabilidade. Meu Deus, Deus está falando hoje aqui. Não é possível que você já não está entendendo isso. Então Deus fala, muda o nome dela, porque eu não quero esse I no nome dela. Eu não quero esse, mas ser Sara agora. Eu o abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Meu Deus do céu. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra. E o que Abraão fez? Riu. Gente, você tem noção que Abraão foi o primeiro homem a rir de Deus? Se você procurar aqui no Pentateuco ou Bereshit, você vai ver que não houve outro que riu de Deus primeiro do que Abraão. A promessa foi tão, mas tão impossível aos olhos de Abraão, que ele não se conteve, ele riu. Ele fala, ah não, Deus, o senhor está de brincadeira, não é possível. Ei, Abraão prostrou o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara com os seus 90 anos ainda poderá dar à luz? Escute isso. Agora Deus faz uma promessa. Está comigo, Emerson? Tá? Então vamos embora? Aleluia? Vamos junto nessa, que eu já estou acabando. Eu quero dar uma chapadinha hoje. Tem alguém aqui comigo? Que quer dar um cheiro nele hoje e dizer, eu te quero mais, Senhor. Aleluia? Quando nós entramos na roda da promessa, nós precisamos entender. Olha o que Deus está fazendo para Abraão. Deus está prometendo algo para Abraão que ele não conseguiria viver na sua capacidade humana. Promessa de Deus não tem a ver com aquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode fazer não é promessa. Aquilo que você pode fazer é obrigação, é responsabilidade. Deus me deu uma promessa que eu preciso trabalhar e sustentar minha casa. Isso não é promessa, macho. Isso é obrigação, macho. Deixa pra lá. Diga para o seu irmão assim, promessa é aquilo que na sua capacidade humana você seria impossível de viver. Quantos aqui tem uma promessa? Deus está falando com alguém aqui. Alguém que recebeu uma promessa está dizendo, eu não vou conseguir viver isso, eu não consigo fazer isso, eu não tenho recurso para isso, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho ninguém que me ajude para isso, eu não tenho lugar de segurança para viver isso. Se você está dentro desse contexto e tem uma palavra dessa, se prepara, meu irmão, porque isso é promessa de Deus, e isso não é para qualquer um, isso é para aqueles que Deus quer fazer algo poderoso, isso é para aqueles que Deus quer fazer algo grande. Promessa é aquilo que você não consegue viver na sua capacidade.
As promessas de Deus são aquelas que não seria possível acontecer na nossa capacidade humana. Hoje Deus falou: sobe de novo, olha tudo de novo. Eu olhei todo o bairro, Deus disse: você teria capacidade para viver o que está vivendo? Eu disse: de jeito nenhum, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor. As pessoas nem acreditavam que eu havia me convertido nesse bairro. E Deus disse para mim: e agora? E agora estão vendo o ministério crescendo. A boca de tráfico fechou no 3º ano do ministério. Jovens se converteram, igrejas sendo implantadas. Você poderia viver isso? Claro que não, Senhor. E Deus me disse: isso é promessa, meu filho. Isso é promessa, meu filho. Isso é cumprimento de promessa. Deus está falando com alguém aqui hoje que tem uma promessa. Chacoalha seu irmão aí e diga assim: Deus não precisa da tua ajuda para cumprir o que Ele te prometeu. Deus fala para um casal, um homem de 99 anos, uma mulher de 90 anos, um casal praticamente centenário, e está dizendo: eu vou dar um filho a Sara. Sara vai gerar. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Estava ensinando ele que promessa é algo que ele não poderia fazer na sua capacidade humana. Que promessa é algo que só Deus pode fazer. Quando ele olha para si mesmo, ele diz: eu não posso. Como? Já tenho 99 anos. Sara não pode. Como? Ela tem 90 anos. Como ela vai gerar? Deus está dizendo: isso é promessa. A rota da promessa é dependência. A rota da promessa é entender que nós não conseguimos ajudar a Deus para cumprir as nossas promessas. Não tem como para cumprir as promessas dele na nossa vida. Nós precisamos crer. Nós precisamos ser dependentes dele. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque quanto mais nós ficamos tentando dar jeito para viver as promessas, mais demora para as promessas se cumprirem. Posso te falar algo de Deus? Deus não precisa que eu e você o ajude para Ele cumprir as suas promessas. Nós precisamos crer que Ele é fiel para cumpri-las. O povo do Egito demorou a entender isso. Deus fala para Moisés: Moisés, você vai libertar o povo. Moisés, você vai tirar o povo da escravidão do Egito. Vai acabar com essa escravatura. Vai levar eles para uma rota em que eles vão alcançar a terra prometida. Você vai conduzir o povo até a terra prometida. Porém o povo não entendeu que isso só Deus poderia fazer com eles. O povo em todo momento começava a reclamar, porque de alguma forma eles acreditavam que viver essa promessa tinha a ver com aquilo que eles estavam pensando, com o jeito que eles estavam esperando, com o modo deles. E todo momento que eles reclamavam, eles iam reclamar para Moisés, eles iam colocar Moisés na parede, eles reclamavam para Arão e Moisés. E a Bíblia diz que esse povo ficou andando 40 anos no deserto. Sabe o que eu vejo? Que há muitas pessoas no deserto para aprender que promessa de Deus, Deus não precisa da nossa ajuda. O deserto arranca isso de nós. O deserto é um lugar, já viu, gente? Tem gente que demora, né? Ora um dia sim, um dia não. Daqui a pouco começa a orar 3 dias. Depois de 3 dias faz oração só no culto. Aqui não, mas estou falando de outras pessoas. Tem gente que ora uma vez por mês. Mas quer ver o crente orar? É quando o calo aperta. Quer ver o crente orar? É quando o negócio estreita. Quer ver o crente de oração, o crente vendedor? Quando para de vender, faz propósito, faz jejum, e faz voto, e ora, e busca. Fechou, estreitou, começa a orar. Alguma coisa aconteceu na família, começa a orar, volta a orar.
E a oração o quê? A oração é reconhecer que nós não podemos fazer nada sem o poder desse Deus na nossa vida, sem a direção desse Deus na nossa vida, sem a dependência dele na nossa vida. O deserto muitas vezes é para arrancar esse tal de tentarmos dar um jeito para viver a promessa, tentarmos ajudar a Deus. Deus não precisa da minha e da tua ajuda, meu irmão. Toda vez que nós ficamos tentando ajudar a Deus para viver a promessa dele, nós retrocedemos uma milha para trás. O povo ficou 40 anos desse jeito. E aí essas pessoas começam: mas eu já tentei de tudo, mas eu já fiz de tudo, mas eu já passei em 314 igrejas, eu já conheci apóstolo, pastor, bispo, reverendo, até mormon já foi, já fiz de tudo e nada adianta. Vive reclamando de que já fez. Eu já fiz, mas não vivo a promessa. Eu já me entreguei, não vivo a promessa. Eu já conheci, não vivo a promessa. Eu já ajudei tantas pessoas e não vivi a promessa. Por quê? Porque está fazendo algo para viver a promessa. A promessa de Deus não tem a ver com aquilo que eu e você podemos fazer. A promessa de Deus para a nossa vida é na rota da dependência. Quando eu digo eu não preciso ajudar Deus, faz Deus, e Deus começa a mover todas as coisas. Pode falar uma coisa? Enquanto o povo estava reclamando e dando volta, Moisés estava desfrutando. Eu quero conhecer o meu amigo Moisés. Eu quero conhecer ele. Ele dizia: Moisés, fala a verdade. A promessa que Deus fez para você foi que você libertaria o povo do Egito e os conduziria à terra prometida. Mas Deus não disse para você em quanto tempo ele faria isso, né, Moisés? Enquanto o povo reclamava, você estava face a face com Deus. A rota era 40 dias, se tornou 40 anos. Em vez de Moisés ficar face a face com Deus 40 dias, ele ficou 40 anos. Pastor, o que está querendo dizer? Enquanto tem gente que vive murmurando, vive reclamando, tem gente que está desfrutando da presença. Tem gente que só quer ficar face a face. Tem gente que ama esse lugar de relacionamento com Deus. Moisés era intermediador entre Deus e o povo. Só vou citar 2 momentos aqui. Êxodo 17. Versículo 1. Pode dar um conselho, líder. Pode dar um conselho, homem, mulher de Deus. Você que crê nas promessas. Vai ter muita gente que vai te chamar de louco, vai te chamar de maluco, vai dizer que você não está preparado, vai vir até reclamar para você, vai vir até murmurar. Mas posso te falar uma coisa? Valorize o seu tempo com Deus e não dê ouvido para essas coisas. Deus começou a me lembrar de toda a perseguição que nós enfrentamos naquele bairro. Enquanto as pessoas nos perseguiam, nós nos entregávamos mais, nós desfrutávamos mais. Sempre vai haver um povo reclamando, murmurando, perseguindo, apertando, pressionando, caluniando, inventando, mentindo, falando mal de você pelas costas. Quantos aqui estão entendendo isso? Mas você já viu alguém falar mal pelas costas de alguém que está atrás dele? Daniel, vou te usar como exemplo, tá bom, filho? Vinícius está na frente. Falar pelas costas só no lugar que o Daniel está. Não tem como Daniel falar pelas costas se ele estiver na frente do Vinícius. O que significa? Que se você decidir viver as promessas e avançar na frente, vai ser inevitável as pessoas deixarem de falar pelas costas.
Se estão falando pelas costas, não se preocupe, você está na frente, você está avançando, você está vivendo, você está rompendo. Bate na mão desse irmão que está do seu lado, diga para ele: avança, vive a promessa. A roda da promessa é dependência dele, é dependência dele, é dependência dele. Deixa falar o que quiser falar, vão ter que ver as promessas se cumprindo. Êxodo 17, versículo 1, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés. O povo fez o quê? Meu Deus, Moisés amava muito a Deus, gente. O povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciões de Israel, e leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Escute isso. Agora o povo tem uma promessa. Moisés está vivendo o cumprimento da promessa, que para Moisés era essa. E o povo está com sede, e o povo briga. E aí Moisés clama a Deus, e Deus fala para Moisés: bate na rocha que vai sair água. E o povo bebe, se sacia, vive um milagre extraordinário, algo poderoso acontece. E quando nós vamos entender acerca de tipologia bíblica ou teofanias, nós vamos ver que a rocha no Antigo Testamento, ouvimos isso aqui já, pastor Lucas falou, é a representação da pedra angular, da pedra de esquina, da rocha que é Jesus. Sabe o que Moisés estava representando dentro dessa tipologia ali? Ao bater na rocha, que Jesus seria crucificado, e através da crucificação de Jesus haveria água para todo mundo beber. O que foi que ele disse para a mulher samaritana? Se você souber, mulher, quem te pede água, você me pediria água. Sabe o que ele quer dizer? Eu sou a rocha que Moisés bateu. Eu sou a rocha. Eu lhe daria água, e da água que eu lhe der, você nunca mais voltaria a ter sede. Pastor, o que tem a ver com promessa? Vamos lá, Números 20. Números 20, versículo 1. Versículo 2: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes que tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e nossos animais? E porque vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu.
O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo fale a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Escute isso. Agora Deus fala para Moisés, o seu amigo. Deus fala: eu já falei com muitos de várias formas, eu já falei com os profetas, mas com Moisés, meu amigo, eu falo face a face. Moisés está na rota da promessa. Só que agora Deus fala para ele: Moisés e Arão, vocês não vão viver a promessa. Moisés e Arão, vocês não vão colocar o povo para dentro. E nós sabemos que Deus levanta Josué para isso. Deus levanta Josué no lugar de Moisés. E agora Moisés passa tudo o que ele passou. Passa os 40 anos lidando com o povo, estando face a face com Deus, para chegar nesse momento e Deus falar para ele assim: você não vai entrar. Pastor, o que isso tem a ver com promessa? Deixa eu te explicar. A rocha que foi ferida representava o Cristo. E agora Deus não fala para Moisés ferir a rocha novamente. Deus fala para Moisés falar com a rocha. Porque uma vez que Cristo foi crucificado, não tem como nós o sepultarmos novamente. Aqueles que querem sepultar Cristo novamente são aqueles que não creem na crucificação, na ressurreição, não creem na redenção, não creem no perdão, e vivem em pecado, colocando Cristo na cruz novamente. Vive de uma forma pecaminosa. Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Não podemos querer sepultar outra vez, ele já foi sepultado uma vez. Moisés falhou na tipologia ali. Por quê? Porque era para falar: se Cristo já morreu por mim, por você, eu e você temos que crer nisso. E agora não é mais fazer prova, e agora não é mais querer crucificar Jesus de novo, agora é ter relacionamento com Ele, agora é falar com Ele. Se Jesus já morreu, agora Ele não precisa morrer outra vez. Agora eu só preciso me relacionar, porque os rios vão fluir. Vai ter água todo dia, vai ter purificação todo dia, vai ter perdão quando for necessário. Mas eu preciso crer nisso. Mas Moisés fez errado, gente. Saiu da rota da promessa. Diga por quê, pastor? Simplesmente pelo fato de ser contaminado, influenciado pelos rebeldes. Diga para o seu irmão assim: na rota da promessa vai aparecer muito rebelde. Eles chegam assim: eu já vivi isso também na igreja, eu já fui até obreiro, eu já fui até líder de célula, eu já até fui da dança, eu já até fiz encontro, ministrei encontro, eu até já fui servo, vivi tantos anos na igreja. Ó, cuidado, viu? Porque eu me frustrei, você pode se frustrar também. Cuidado, viu? Porque você pode estar perdendo seu tempo. Na rota da promessa sempre vai aparecer
os rebeldes para querer te fazer desistir. Os rebeldes sempre vão aparecer para dizer que não vale a pena. Os rebeldes sempre serão levantados para querer trazer contaminação, para querer nos levar a ir contra a voz de Deus e contra aquilo que Deus está falando. Deus fala para Moisés: fala com a rocha, Moisés. Moisés ficou bravo com os rebeldes, foi inflamado pelos rebeldes, vai diante de todos: seus rebeldes, vocês querem que saia água de novo? Então tá, toma, bebe água aí. Moisés foi influenciado e saiu da rota da promessa. Eu vim aqui para te dizer uma coisa: chegou o tempo de você cortar os relacionamentos com os rebeldes. Chegou o tempo de você deixar a casa dos rebeldes. Chegou o tempo de deixar o convívio com os rebeldes, porque cumprimento de promessa não é para quem é amiguinho de rebelde, não é para quem anda com rebelde, não é para quem vive influenciado por rebelde. Cumprimento de promessa é para aqueles que estão ouvindo a voz de Deus e falando com Ele. Em quem você vai acreditar? Em quem está atrás? Em quem você vai acreditar? Em quem está atrás falando que não vai dar certo porque não deu certo com eles, que você não vai viver porque eles não tiveram coragem de viver, que não vai valer a pena porque não tiveram coragem de se entregar, pararam no meio do caminho, foram covardes, não entenderam o propósito. Não, meu irmão, Deus te chamou para algo muito maior. Deus te chamou para algo muito mais poderoso. Não dê ouvido aos covardes, não dê ouvido quem ficou para trás, não dê ouvido aos rebeldes, porque Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Pastor, eu tenho que dar ouvido a quem? A quem está na frente. Sabe quem está na frente? Aquele que esteve atrás. Está na frente. Ele faz o fim desde o começo. João Batista está batizando, e o povo está olhando: ele é o profeta. Será que é ele? Será? Ele é diferente, ele tem autoridade, ele chama os fariseus de raça de víboras, ele exorta o povo, ele não come da mesma comida, esse cara é diferente. João Batista está entendendo, eles estão querendo me fazer de Cristo, eles estão querendo me exaltar, ele está dizendo: ei, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem outro, que é antes de mim e depois de mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com fogo, com fogo. Eu não escuto quem está atrás, eu escuto aquele que já preparou o meu futuro, eu escuto aquele que já preparou as promessas, eu escuto aquele que já viu o meu futuro lá na frente. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, porque eu tenho que crer em Deus e ser totalmente dependente dele, porque ele já viu a promessa se cumprindo, porque ele sabe o que vai acontecer. Posso falar uma coisa? Agora Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Agora com 100 anos, Sara dá a luz. E a Bíblia diz que Sara diz: o nome dele será Isaac, porque o Senhor me fez rir com esse filho. Para quem anda na rota da dependência, muitos vão rir de você, muitos vão fazer chacota, muitos vão dizer: virou fanático, ficou louco. Mas vai chegar um momento que você vai dizer: o Senhor cumpriu a promessa. Durante muito tempo, muitas pessoas riram,
Mas chegou o meu momento de se alegrar. Chegou o meu momento de rir. Chegou o meu momento de festejar. Eu não sei você, meu irmão, mas Deus gosta desse negócio de festa. E Ele diz: chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Posso falar uma coisa? Eu vou me alegrar com a promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Eu vou me alegrar com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu não quero saber se muitos não acreditaram. Eu acredito que Deus vai fazer. Tem mais alguém que acredita na promessa aí? Bate na mão do seu irmão e diz assim: eu vou me alegrar com você. Eu vou rir com você. Eu vou celebrar com você. Meu Deus do céu, vai ter churrasco, vai ter casamento, vai ter festa, vai... Ah, meu Deus, vai ter. Ah, vai. Oh. Deixa eu falar isso. Não é qualquer alegria. Eu sinto a glória dele aqui. Eu sinto a graça dele aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. A sua glória é real. Escute isso. Não é qualquer alegria. Não é a alegria de comprar um carro. Não é a alegria de comprar uma casa. Não é a alegria de ser reconhecido. Não é a alegria de ganhar algo material, realizar um sonho, um objetivo. Essa alegria que fez Sara rir é uma alegria de algo que não poderia ser realizado na capacidade humana. Essa alegria é a alegria de viver algo que só Deus podia fazer. Tem alguém que vai viver esse tipo de alegria? Tem alguém que vai experimentar dessa alegria? Não é qualquer alegria. É uma alegria diferente. Porque quer dizer, só Deus podia me dar um filho com 90 anos. É uma alegria diferente. Só Deus podia me curar dessa doença. Só Deus podia alimentar o meu filho. Só Deus podia restaurar o meu casamento. Só Deus poderia realizar isso. Vai ser uma alegria diferente. É se alegrar por algo que só Deus poderia fazer. Ei, talvez você já experimentou algumas alegrias assim, mas eu quero dizer que não vai acabar. Sabe por quê? Porque a alegria dele é a nossa força. E se o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, vai ter muita coisa que só Ele poderia fazer na minha e na tua vida acontecendo. Porque você vai se alegrando e vai fortalecendo. Vai se alegrando e vai se fortalecendo. Vai se alegrando e vai se fortalecendo. Vai se alegrando e vai se fortalecendo. Agora escute algo. Deus realiza tudo isso. E agora Deus fala: pega a tua promessa, sobe o monte e sacrifica ela. Quantas pessoas não chegam nesse momento e falam: não, Deus, não dá para me sacrificar não. Não, a promessa não. Tá doido, Deus? Agora que eu estou rindo, eu vou sacrificar a promessa. Quantas pessoas não fazem isso? Deus fala: vai, Abraão. Abraão pega a promessa, vai subir no Monte Moriá, vai caminhando e ele fala para Isaac: vamos filho ali adorar a Deus e voltaremos. Escute isso. Isso é dependência de Deus. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Quando Deus disse para ele: sai da terra da tua parentela. Deus disse que faria através dele benditas todas as famílias da terra. Qual foi a promessa que Deus fez a Saraí e Abraão? Reis e povos sairão dela.
Talvez Abraão olhou aquilo e falou assim: se Deus foi fiel para cumprir, eu posso ser fiel para devolver aquilo que Ele fez. Muita gente se perde aí. Quantos homens estão caindo, quantas pessoas caindo, porque idolatraram a promessa, porque idolatraram aquilo que Deus fez. Deus está ensinando a Abraão uma coisa muito poderosa, que nós precisamos entender isso. A promessa é algo que não somos nós que fazemos. A promessa é algo que só Deus pode fazer. E se é algo que só Deus pode fazer, Ele tem todo o direito sobre ela. Se você quer viver as promessas de Deus, entenda uma coisa: você não vai viver para você, você vai viver para Ele. E se Ele te pedir, não pense duas vezes, porque Ele sabe por que está te pedindo. Será que Deus não conhecia o coração de Abraão? Será que Deus não conhecia o coração do seu amigo? Mas isso precisava ficar registrado, porque as testemunhas físicas, espirituais, e até os dias de hoje nós poderíamos estar falando e aprendendo com essa atitude de Abraão. Ele sobe o monte, e agora ele vai sacrificar Isaac. Sabe que eu acredito que Abraão estava subindo aqui com Isaac, e Deus estava subindo do outro lado do monte. Os dois subindo junto, e Deus assim: eu quero ver se ele vai mesmo. E Deus olhando e subindo. Quando chega no momento, Abraão pega o cutelo e vai sacrificar Isaac. Deus fala para ele assim: ó, para. Não faça isso com o menino. Diga assim: por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de existir mundo, Deus já havia te escolhido. Ele nos conheceu, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou e nos glorificou. Tudo isso Ele fez antes da fundação do mundo. Por isso que em tantos milhões de espermatozoides foi você que nasceu. Porque esse desenho do teu rostinho já estava na eternidade. Essa sua identidade já havia sido desejada na eternidade. Desde a eternidade Ele havia nos escolhido. Por isso que o diabo quer deturpar a sua identidade. Por isso que o diabo quer dizer que você não nasceu para viver os planos de Deus, que você nasceu para sofrer, que não vai dar certo, que Deus te fez errado, que Deus te fez mulher no corpo de homem, homem no corpo de mulher, ou sei lá, de animal. O diabo tem deturpado a identidade do homem, tem acabado com essa essência. Por quê? Porque você não nasceu aqui. Quer dizer, você nasceu aqui, mas você foi desejado na eternidade. Você foi elegido na eternidade. Quando eu entendi isso, eu entendi porque eu não morri. Eu entendi porque eu voltei do inferno, Ele me ressuscitou. Eu entendi porque eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com o plano que Ele já havia preparado desde a eternidade. Eu só preciso crer, eu só preciso dar ouvido. Pastor, e se eu não quiser viver o que Ele me predestinou? Você não vai viver. Eu não sou calvinista, eu não acredito nessa porcaria de predestinação. É uma você foi predestinado. A decisão é sua. Mas o Cordeiro, a Bíblia diz que foi imaculado antes da fundação do mundo. Então Abraão está subindo para sacrificar Isaac. E Deus: para, Abraão, porque isso que você quer fazer, eu já fiz desde a eternidade. O meu filho já foi imaculado. Isso não é coisa para você, Abraão. Isso é coisa para mim. Isso é coisa que só eu posso fazer. Sabe por que você vai viver as promessas? Porque já foi preparada desde a eternidade. Sabe por que você vai viver aquilo que Ele te prometeu?
Porque Efésios 2:10 diz que Ele já preparou todas as obras para que andássemos nela. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: volta para a rota da promessa. Independente se não tem ninguém acreditando, se você não está vendo, se a família não está apoiando, volta para a rota da promessa, porque eu já desejei isso desde a eternidade. Tem alguém que está voltando para essa rota? Tem alguém que está crendo hoje aqui? Tem alguém que vai viver as promessas de Deus? E aí, quando você vive as promessas, você entende que não foi mérito seu. Você entende que não foi você que fez. A única coisa que você faz para viver promessa é crer e obedecer. Você quer ler o que aconteceu? Vamos lá, Gênesis, vou acabar 21. Gênesis 22, vamos lá. Versículo 12. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Quem foi que entregou o único filho? Isso não era coisa para Abraão, isso é coisa para Deus. Deus só queria ver se ele estava disposto a entregar aquilo que só Deus poderia ter feito na vida dele. Pastor, me explica melhor. Essa transformação que você está vivendo é só Deus que poderia ter feito. E que você acha que você deve fazer com ela? Agora postar que antes você estava mal e agora você está bem? Agora todo mundo vê que você tem a vida transformada? Agora você se sentir superiores aos outros? Se achar melhor que o outro? Não, essa transformação que só Deus poderia ter feito na minha e na tua vida não tem nada a ver para condenar ninguém, para julgar ninguém, para castigar ninguém. Essa transformação Ele fez porque já havia sido desejada desde a eternidade. E essa transformação não é para causar mal na vida de ninguém, é pelo contrário, é para você devolver a sua vida a Ele, é para você se entregar para Ele, é para você viver para Ele, é para você ser um testemunho vivo dEle. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso aos chifres em ambos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. Daí dizes até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Escute isso. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Quantos estão entendendo a rota da promessa? Se coloque de pé, por favor. Dependência. Independência de tudo aquilo que você pode acreditar que vai te levar para viver a promessa. É dependência dele. É obedecendo a voz dele. Sabe que eu estudei muito sobre a vida de José. Não, só de José. Uma vez eu entendi que José, ele aproveitava as oportunidades, porque ele nunca se esqueceu da promessa. Então toda oportunidade de assumir um lugar de governo, ele assumia. Você vai ver. Ele foi vendido para os escravos, para ser escravo. E na casa de Potifar, ele faz tudo com tanta excelência,
que se torna governador da casa. Aí ele não peca e vai preso por não ter pecado. E agora na prisão, ele também começa a governar na prisão. Então ele, tanto na casa, vou falar, tanto como colaborador, tanto como desempregado, ele está assumindo lugar de governo. Em tudo que vem às mãos dele, ele está fazendo com excelência. Porque ele tem qual é a promessa? Que ele estaria em um lugar de governo. Agora ele interpreta o som do padeiro e do copeiro. O padeiro vai nessa, o copeiro sobe. Aí ele aproveita a oportunidade e fala assim, ó: quando você estiver diante de Faraó, conta o que aconteceu. Sabe o que José estava dizendo? Ei, eu quero ajudar Deus a cumprir a promessa. Eu não esqueci da promessa. Em todo tempo eu estou no lugar para viver a promessa. Estou me entregando, estou aproveitando a oportunidade, estou fazendo com excelência. Aí diz para ele: não esquece de mim. Sabe o que aconteceu? O copeiro subiu e esqueceu. 2 anos José ainda ficou preso. Aí agora Faraó tem um sonho, 2 sonhos. E nenhum dos magos, nenhum dos feiticeiros, dos adivinhos conseguiu revelar o sonho. E aí o copeiro se lembra de José. E aí chama José. 2 anos ele ainda continuou preso. Sabe o que Deus estava querendo ensinar a José? José, não é você que vai dar jeito para viver as suas promessas. O copeiro se esquece, mas agora ninguém consegue interpretar. Aí quando José se apresenta diante de Faraó, ele diz uma coisa para Faraó: o Deus Todo-Poderoso dará a interpretação desse sonho. José foi inteligente. José não está dizendo assim: sou eu que vou fazer algo para viver a promessa. É Deus que vai entregar essa interpretação. Quando ele interpreta o sonho, Faraó olha aquilo, recebe a orientação de José. Ele fala: foi o Deus Todo-Poderoso que deu essa interpretação. Prepare alguém justo, alguém que entenda de administração. E Faraó diz: não tem ninguém melhor no Egito do que você, José, para poder assumir essa responsabilidade. Pode falar uma coisa? O que aconteceu com José foi cumprimento de promessa. E é algo que o homem não poderia fazer. É algo que José não poderia fazer. Não existia o cargo de governador do Egito, mas passou a existir para que a promessa se cumprisse. Tem coisas que vão passar a existir para as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Vamos adorar, vamos adorar.